descansa, come, bebe, goza, regala-te, zoa, faz isso, faz aquilo, faça o que você quiser fazer. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que quero dizer é o seguinte, meu caro, e por isso a minha estada aqui: a sua alma não tem preço, a nossa alma não tem preço. A sua vida, como a minha, a nossa vida, tem um período de tempo limitado. Alguns conseguem viver até 70 anos, outros vão um pouquinho mais além, 80, depois vão a 90 anos. Mas quanto mais vivem, menos úteis eles se encontram. Aí, meu amigo. Minha amiga. A promessa do Espírito Santo e o novo céu e a nova terra é um corpo humano chegar a 100 anos como jovem. Essa regra de 100 anos com a força de um jovem é o último poder que ele vai dar aos filhos, aos herdeiros de Jesus, ou seja, irmão de Jesus, filho do mesmo Pai, do Pai dos Espíritos. Eu vou mostrar aqui como cálculo desse cara que se diz Deus, que ele julga as almas, julga as pessoas, define a quantidade de ano e para onde vai a alma, sem saber para onde vai o espírito. Então, ele falou 70, 80, né? Então vou abrir aqui. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. Preste E atenção. o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Assim que aquele que se bendizer na terra, se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Presta atenção agora. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Aí, ó, perpetuamente que ele cria. Agora vamos ver o que ele vai criar, que é o futuro aí. Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Aí, ó, 100 anos morrerá o menino. Isso aqui é a palavra do Espírito Santo, meu amigo. Essa aqui está escrita em Isaías 65, 20. Fora desse estudo, meu amigo, é diabo purinho. É Judas pregando. É Judas expulsando o demônio. É Judas curando. É o diabo fazendo grandes sinais. Que está aí, ó. O que ele fala, 70, 80 anos, 100 anos jovem. Continuando. E você vê que é eterno, perpétuo. Então, a perpetuidade desse mundo, que são os outros planetas, que a Terra vai encher, termina de encher na descendência de Abraão, que ele fez a promessa para Adão e vai cumprir. A encher a Terra. Meu amigo, se você fizer o cálculo, pense comigo, você é uma pessoa inteligente.
Pense comigo, se você voltar atrás, você vai ver que os pensamentos, ele diz, os seus pensamentos não são meus. Quando começou esse mundo, ele começou num homem chamado Adão. E olha onde que está. Hoje eu falo aqui, o cara lá do outro lado do mundo vê. Ouve, falo com as pessoas. Então, para chegar ao céu, para cima, aos planetas, vem a sabedoria dele aí na frente, meu amigo. É igual o trator. Ele vem demolindo tudo e construindo, demolindo e construindo. Assim é as coisas dele. Ele fala, renova cada dia. Ele renova o conhecimento, renova o estudo para as pessoas buscar. Nasce, morre, os outros vão, né, vão criando, e assim é o mundo não para. O mundo não para, o mundo é eterno. Porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado, e edificarão casas. O pecador de 100 anos. Porque Apocalipse fala que o acusador não vai ter mais em nossas mentes. Então aqui Isaías 65, 20, quebra todo o ensinamento dele aí para trás. Que o máximo 90, 100 anos, ele falando da alma. Só que, meu amigo, alma é pó. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou te mostrar a criação da alma primeiro. Tá aqui. Face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí, ó, alma vivente. Agora vamos ver o fim da alma vivente. Aqui, esse fim aqui, esse é verdadeiro. Que esse é o Espírito Santo. Presta atenção. Cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Aí, ó. O pó, a alma vai. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Aí, ó. E Eva, mãe de todos os viventes. Então, meu amigo, como é que você que está aí do outro lado, você não acorda do sono da morte, ou seja, o sono da fé? Veja o cara aqui, ó, o Deus Macedo. Ele já predestinou a alma. Vou continuar o ensinamento dele para você ver 2 infernos que ele constrói. Primeiro ele diz, para onde vai a sua alma? Para o inferno. Depois ele dá um exemplo do irmão dele, que pegou uma jovem e foi tentar se ajeitar e teve um AVC e a vida dele foi para o inferno, ou seja, virou inferno a vida dele. Ó, o inferno em vida e o inferno em morte. E só existe um inferno. Se você pôr a base da aliança dele eterna, novo céu e nova terra, que é um corpo chegar a 100 anos, sou eu que garanto essa promessa, é o Espírito Santo. Chegar com a força do jovem e colocar o mundo de hoje, a quantia que as pessoas vivem, claramente você vai ver que estão tudo no inferno. Tanto o que vive 70, 80, como aqueles que não chegam a 10, 15 anos, estão todos no inferno. Então, o que é o inferno? Um abismo. Estão todos no abismo. E para você sair desse abismo, tem que se humilhar. Você tem que ter o poder de filho. Ter Jesus aqui como nesta filho. terra, é ou não é? Quer dizer, quanto mais idade, menos utilidade. Aí. Sim ou não? Cedo ou tarde vai baixar a sepultura. Cedo ou tarde vai baixar a sepultura. Esse é o final de cada um de nós. Todos iremos baixar de sepultura.
O problema não é morrer. O problema é para onde vai a sua alma. Olha aí, ó. Para onde ele está calculando. Ele está julgando, assustando as pessoas como um dragão tacando fogo. Porque o Espírito Santo afirma de certeza que a alma ela volta ao pó. Porque o primeiro homem só teve um erro, a não ser que esse cara não esteja erro nenhum. A não ser que você também não esteja erro nenhum. A não ser que você não queira ouvir a voz do Espírito Santo. Aí, meu amigo, é a sua fé. Eu apenas estou te passando, na verdade, pingando colírio nos seus olhos, para que seus olhos venham se abrir. Para que sua mente venha a ser a mente do Espírito Santo, mas não a mente desse camarada aí. Aí está a mente da cobra que enganou Adão e Eva. Continua ouvindo, você vê. Porque Jesus disse nessa parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Quer dizer, o que adianta você satisfazer aos desejos do seu coração? O que adianta você dar prazer à sua carne? O que adianta você ter 1000 mulheres ou 1000 homens? O que adianta você viver intensamente a vida aqui na terra se a sua alma vai para o inferno? Aí, ó. A sua alma vai para o inferno. Bom, então vamos pegar o conhecimento do Espírito Santo. Pegar o pai desse camarada, pai da fé dele, que é o rei Salomão, homenageado dele. O cara teve 1000 mulheres. Teve riqueza, teve poder, teve glória. Meu Deus, o cara teve na época dele o que ele quis. E no fim da vida dele, a vida dele se tornou inferno. Nesse mundo. Por quê? Porque ele foi adorar, dobrar o joelho às imagens, que foi Salomão. Pega a história de Salomão. O cara que mais mulher teve. E é o espelho dele. Então, meu amigo, só se você não queira acreditar. Aqui está a besta. Assim como Salomão tinha 666 toneladas de ouro, as tribos, que eram 12 tribos, se eu não me engano, ou 11, que traziam dízimo e oferta para Salomão, para ele ter aquele poder, porque Salomão, como é que é, né? E como é que ele adquiria se as pessoas não trouxessem? É a mesma coisa, isso aí, pela pregação, ou seja, pela fé que a região todinha via que Salomão era abençoado, eles iam lá e diziam, não, Deus está com aquele cara. Então tá aí, ó, é a mesma coisa. Mas esse aqui, ó, esse aqui é o último homem a aparecer. Homem, mas Espírito Santo aí dentro. Negativo, meu amigo. Espírito Santo, para você ter a mente do Espírito Santo, você tem que acreditar no novo céu e nova terra. Senão, você está com a sua alma morta, como Adão e Eva mataram as almas dele e viveram nesse mundo. Adão viveu 930 anos ainda, depois que a alma dele foi morta. Se eu não me engano, é 930. E esse é o cálculo que você tem que ter. A alma, quando sai da presença de Deus, ela se torna morta. Você pôs os seus olhos em uma imagem, fez ela como seu Deus, ou você veio nas escrituras e pegou a espada e pegou o gomes errado, sem ser do Espírito Santo, que ela tem 2 gomes, você mata a sua alma. Você se torna Deus. Você é um anjo querubim que caiu do céu. Segundo, não teoria minha, segundo o que as escrituras falam. E esse aqui é um anjo caído, o anjo de luz. As obras da carne dele
meu amigo, se você olhar, é as melhores que tem. É ouro, é joia. Ele está no jardim, entre meias pedras preciosas, que o ensinamento dele é coisa boa. Só existe uma coisa que esse camarada não acredita, que esse mundo é eterno. Que Jesus tem um novo nome. Que ele, o Pai dos Espíritos, Hebreus 12, 9, que fez a promessa eterna. Jamais ele pode conhecer, porque ele não tem o selo de filho. Ele tem Jesus como Senhor dele, antes ainda de Jesus morrer. Jesus para ele está vivo ainda. Por quê? Porque na morte de Jesus ele passou a autoridade de filho para mim e para o mundo inteiro. Se nós acreditar, tudo é o que nós acreditar. O Espírito Santo vai dar para nós tudo o que nós acreditar. Se você acredita que Jesus é seu irmão, você vai viver pelas suas obras. Ou seja, você vai viver na proteção de Deus. Você vai viver dirigido pelo Espírito Santo. Agora, se você acredita que Jesus é Senhor, meu amigo, a sua alma está morta, você não tem Jesus, você está no reino do céu vestido com veste estranha. E veio aí a ceifa. Ele vem destruir o poder que ele deu, que foi o que? O poder da mentira. Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Em segundo Tesalonicenses, a operação da mentira. Está aí o camarada, que é a operação da mentira. Então você vê que aqui ele já diz que uma pessoa que se prostitui, que goza nesse mundo dos prazeres da carne, vai para o inferno. Mas ele não fala do pai dele, que é o Salomão. Porque se ele trouxer a história de Salomão à tona e mostrar que está escrito, Salomão teve 1001 mulher. Era uma putaria do caralho se a gente trazer para os dias de hoje. Sim ou não? Claro que era. Porque imaginou você ter 1001 mulher em redor de você? Como é que esse camarada dava conta dessas mulheres? É isso que às vezes eu fico pensando. Mas é o que o Espírito Santo falou. E eu acredito nisso. Porque é o Espírito Santo falando. Agora você vai ver ele falar do irmão dele, que traçava tudo que é a mulher. E a vida do irmão dele virou um inferno depois que ele colocou, ó, já é um outro inferno. Então, meu amigo, ele já nem sabe mais o que fala, ou o que pregar. Uma hora Jesus está aqui, irmã, quem curou você? Jesus. Aí, irmão, Jesus está voltando. Cara, é mentira em cima de mentira. O diabo, não há verdade nenhuma nele. O diabo sempre foi pregador. Nabucodonosor, aquele sábio na escritura, como é que é, Nicodemas, os sacerdotes da época que condenaram Jesus, eles eram os pastores. Jesus foi nas igrejas deles, abria as escrituras e fechou. E eles aceitaram o testemunho de Jesus? Não, é a mesma coisa hoje. Então eu vou continuar aqui, só para você ver. Eu tinha um irmão, presta atenção, o meu irmão mais velho do que eu, ele era super, hiper mulherengo. Olha aí. Para ele não tinha idade, cor, não tinha nada. Ele, desculpa a expressão, traçava todas as que apareciam na frente dele. Casou a primeira vez, foi infeliz. Você vê, falou em casamento. No reino que é de Jesus, novo céu e nova terra, o casamento
Meu amigo, se você crê no casamento, eu estava agora há pouco, quando eu dei a passagem da criação, da condenação da Eva, se você parar lá, a Eva se torna submissa ao homem. Só que a semelhança de Deus, do Espírito Santo, não é alma vivente não, meu amigo. A semelhança de Deus é Espírito. Ele criou para trás. Que ele criou o quê? Macho e fêmea. Aí chegam os dois na mesma altura, no mesmo poder, na mesma fé, na mesma força. Deus criou a semelhança dele, não a alma vivente. Não se engane, colega. A alma vivente não foi criada à semelhança de Deus. Mas o Espírito, sim. Porque Deus falou, eis que criemos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se eu não me engano, é capítulo 1 de Gênesis. Você vai procurando ali, que você vai achar, segundo a nossa semelhança, macho e fêmea. Aí sim, aí você, tanto o macho como a fêmea, nenhum é maior que o outro. São os dois na mesma altura. Mas a alma vivente, se você pegar antes, que Deus falou que o homem volta ao pó, e ver a sentença que ele deu para a mulher, você vai ver que a mulher submissa ao homem. Ela é mais fraca que o homem, porque a alma foi condenada, meu amigo. A alma é pó, mas o Espírito veio dele e volta para ele, tanto que ele se chama Pai dos Espíritos. Hebreus 12, 9, olha lá, se você for filho, você tem ele como pai. Se você for bastardo, no 8, você é o Bispo Macedo. Você tem o espírito do Bispo Macedo, você tem o ensinamento do Bispo Macedo, você tem a mente do Bispo Macedo, você é o seguidor da cobra que enganou a Eva. A mulher deu um pontapé no traseiro dele. Casou a segunda vez, não deu certo. Casou a terceira vez, e aí casou com uma menina jovem. A metade da idade dele, menos da metade da idade dele. E com essa menina nova, ele teve uma filha. E um dia, levando essa criança para a escola, a criança disse para ele, pai, não vem me levar, não me traz na escola, nem vem me buscar não. Por que, minha filha? Porque você é velho. Os pais dos meus colegas são tudo novos. Você é velho. Você imagine um pai ouvir isso do seu próprio filho? O que ele fez? Ele correu num médico para colocar botox, para ficar mais novo. Presta atenção. Colocou botox, a cara inchou, deu problema, teve outras consequências, deu entrada no hospital, teve AVC, enfim, foi um inferno. Ficou... Aí, ó. Foi o inferno. Quer dizer que o inferno que ele criou com as almas vão para o inferno. Então é isso, meu amigo. Você tem que se libertar. Eu também já participei, acreditei no ensinamento, porque as escrituras tinham de se cumprir. Você está na mesma situação que eu estou, que acreditei, porque senão as escrituras não se cumpriam. Os escolhidos iam ser enganados. E nós somos escolhidos para falar do quê? Do novo céu e da nova terra, do Pai dos Espíritos. E acreditar, fazer as pessoas acreditar nas escrituras. Que tem um novo céu e uma nova terra, que vem a geração pegar aí, que vem a bênção os que entrarem. E os que não conseguirem entrar, que são os filhos bastardos, Hebreus 12, 8, meu amigo, aí você vai ver a diferença do corpo humano. Sempre o corpo dos heróis da fé foram diferentes. Se você pegar as histórias ali, você vai ver que nenhum era obeso, nenhum era deformado, viveram muito tempo. Os que não viveram pouco tempo, porque quebraram
o vínculo com Deus de promessa, que na época ele dava o Espírito e tirava, como deu na morte de Jesus, o Espírito Santo, para os discípulos, e eles se perderam, porque nas cartas fala, Coríntios, por ali fala que ninguém buscou, ninguém entendeu, e todos se perderam. Então, se eu fizer meu cálculo diferente, eu estou afrontando o Espírito Santo. Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Não é o meu erro da carne, como ter 1000 mulheres como Salomão teve, que eu vou perder o meu contato com o Pai dos Espíritos. Não. Eu sou livre. Minha mente é livre. A minha consciência é livre para as obras da carne. O que eu não posso errar, ou seja, acreditar, é na mentira. Que aí eu mato a minha alma de novo. Vou para fora do paraíso. E para mim, estar dentro do paraíso, eu tenho que estar comendo do fruto da árvore da vida, onde que traz o conhecimento do bem, que é o novo céu e a nova terra, que é um corpo humano chegar a 100 anos como jovem, e o mal é você olhar as pessoas. Cara, quando eu vejo assim, pastor cheio de obesidade, que é um dos maiores males que está atacando a humanidade, e dando glória, cantando, aleluia, glória a Deus. O que você, nós temos para gloriar agora, se não temos? O que Moisés vivia erguendo as mãos? Não, meu amigo. Moisés era minuto a minuto, ele estava em combate, porque ele tinha uma missão de levar o povo numa terra que ele nem imaginava como que era, mas sabia que manava leite e mel. E ele tinha de deixar os escolhidos daquela época, que não foram todos que saíram do Egito, porque muitos ficaram para trás. Os que conseguiram chegar até lá na benção. E esse é o futuro da geração aí, que nós vamos ter que passar para eles acreditar no Espírito Santo, nas Escrituras. As Escrituras é a espada de Deus, do Pai dos Espíritos, depravada, ou seja, mexida por fora, com a Bíblia, porque ela se chama verbo, e por dentro toda mexida. Mas quem tem o espírito dele é dirigido por ele. Quem tem o espírito do Bispo Macedo é dirigido por ele, pelo Bispo Macedo. Então, na tua frente está 2 pratos. O prato da bênção, ou seja, a mesa, a ceia armada para você, que o novo céu é uma ceia, não é um milagre só. O novo céu, você vai entrar numa ceia, um banquete. E o inferno, que é as religiões que vão ficar para fora aí, é como Esaú. Um prato de comida, faz um milagre. Precisou, o Esaú dependeu, ele não dependeu do Espírito Santo, ele dependeu de um homem. Foi pedir arrego, foi pedir ajuda a um homem por nome Jacó. Que inteligentemente Jacó sabia o que queria. Porque o primogênio dos dois era Esaú. Porque tinha sido por primeiro do ventre. Deus falou para Abraão, não, para Isaac e a mulher dele, dessa geração, do ventre da mãe de Jacó, ia sair 2 gerações. Um ia ser a bênção eternamente. Você tem que se agarrar a tudo que é eterno. Chegou a época de nós trabalhar em cima disso, da eternidade, do Espírito, das palavras que são eternas. E chegar nosso fundamento de conhecimento para o futuro. E deixar para a geração que estão entrando nesse momento, no mundo, crianças nascendo, esse tipo de esperança e de fé, como Moisés teve. Então, como eu estava te falando, do ventre da mãe de Jacó ia ser 2 nações. Uma benção e outra a maldição.
Quem saísse por primeiro era o primogênito daquela época. Era a lei, era a regra, era estatuto daquela época. E Esaú saiu por primeiro, mas Jacó já desde o ventre, segundo o Espírito Santo, saiu junto, agarrado no pé do irmão. Mas assim mesmo, Esaú saiu primeiro. O pai de Jacó amava mais Esaú, porque era caçador e trazia comida para ele. E por ser o pai de Esaú, filho da promessa, cego, Jacó conseguiu enganar, porque o irmão já tinha vendido o direito de primogênito para Jacó, mas não quis cumprir, porque o diabo, ele veio matar, roubar e destruir, e Esaú era espírito do diabo, assim como Caim, o bastardo, era espírito do diabo, Judas, que era um ensinador, pregador, expulsador de demônio, um trabalhador no reino de Jesus, na época que Jesus trabalhou 3 anos ensinando, pregando. Judas era um dos funcionários dele. E hoje não tem diferença nenhuma. Está todo em Judas aí, é uma igreja combatendo a outra, apostando fé. Aqui faz mais milagre, aqui faz mais milagre, mas o milagre que é para você chegar a uma terra que emana leite e mel, que seja, que é um corpo humano, ir para bem longe, ninguém tem esses pensamentos, ninguém tem essa esperança, ninguém tem essa fé, ninguém acredita que esse mundo é eterno. Das religião negativa. Então, meu amigo, na sua frente foi posto o caminho do reino do céu, ou seja, para você entrar no paraíso. Se você conseguir entrar dentro do paraíso, matar a velha criatura que as igrejas criaram, que é a operação da mentira, você tem que morrer isso dentro de você. Se a semente não morrer, ela não pode nascer, disse Jesus. Se você morrer, essa semente vai nascer um novo céu, uma nova fé, uma nova esperança, e você vai cobrar daquele que deixou, porque se você é filho de Deus, Jesus é seu irmão. Esse é o fundamento. Bom, se eu sou filho de Deus, me digo filho de Deus, creio no meu coração que sou filho de Deus e tenho o Espírito de Jesus dentro de mim, e no meu coração, Jesus morreu para me dar esse poder. Fala em João, não me engano, 17, ali fala o poder que ele deu de filho. E você tem que ser esse poder para você ser filho de Deus. Se você tem Jesus como Senhor, você é um filho bastardo. Você negou o testemunho do Pai dos Espíritos, que enviou seu Filho único, morrer para o mundo inteiro, morrer para a sua vida viver, para a sua alma viver. Você preferiu ficar na morte, que a sua alma morta. Como Adão ficou com a dele 930 anos e viveu, mas Deus não falou mais com ele. E hoje é a mesma coisa. Quem fala com você é Bispo Macedo, é o Papa, é as religiões. Mas o que te garante o futuro aí, ele só fala dentro do paraíso. Então, seja humilde, não seja arrogante, se humilhe. Ele está com o trono dele sobre todos nós. Chegou a época de julgamento, então você tem que chamar ele para te julgar. Você tem muita coisa a seu favor. Eu tenho, você tem também. Porque nós viemos debaixo da palavra dele se cumprir. Ele profetizou que esse tempo nós estava debaixo da ira dele, que é a operação da mentira, que são esses pregadores que estão aí, fazendo nós acreditar na mentira. E o mundo inteiro está no inferno. Segundo, se você fizer o cálculo que você tem de 100 anos em um mundo justo, onde habita a justiça, você vê pelos políticos, que é enviado dele, não tem uma autoridade
na terra que não venha dele. Delegado, polícia, tanto quando mataram Jesus, quem matou Jesus? Policial da época, com ordem de superiores dele, governador, prefeito, e assim por diante. Todos eram, e o que Jesus falou, se no de cima não tivesse dado autoridade para vocês, vocês não faziam nada comigo, mas foi dado. Mas Jesus foi entregue jovem, criança, uma criança, para a promessa de 100 anos jovem. Jesus era uma criança. 3 anos pegou, não deixaram viver nesse mundo. Não, vamos tirar. E ele deu, entregou. E agora chegou a época dele colher os frutos da morte dele. Aí você tem, como falei, você tem como eu tenho a meu favor, que se cumpriu todo o mal. Então você pode lutar. Não, o Senhor está em cima de meu mundo. Então o Senhor manda fogo com enxofre para destruir esse ensinamento do Bispo Macedo, esse ensinamento do Papa, é tudo que você aprendeu sobre fé. Estou falando do mundo da fé. Destruir esse mundo da fé, das religiões, uma apostando a fé com a outra. Você tem que orar para o diabo que te ensinou e o espírito dele está no coração seu, ser lançado no lago de fogo. O único que faz o lago de fogo é o Pai dos Espíritos. Nem Jesus, ninguém. É só ele. Jesus já fez a parte dele. Jesus já deu a vida dele e você já negou. Porque se você tem Jesus, o sangue de Jesus, você é transformado automaticamente em filho. Porque Deus é pai dele. E se você diz que Deus é seu filho, o Pai do Espírito é seu filho, você não sabe nem falar o nome dele, automaticamente você é filho também. Se Jesus é filho de Deus e eu também creio que eu sou, Jesus passa a ser meu irmão. É ou não é? Ao ponto que ele diz que como ele sentou no trono dele, que Deus deu para ele, o Pai dele deu, também ele tem para nós. Somos coluna. Somos os herdeiros do mesmo Pai que ele tem. Então pense bem que os nossos pensamentos são o futuro da manhã. E comece a orar ao Pai dos Espíritos para ele te batizar com fogo e enxofre, que é o batismo espiritual. Ou seja, palavras que você colocou dentro de você numa fé errada que veio das religiões, numa fé da condenação. E aí você vai nascendo, você vai morrendo essa velha criatura com fogo e enxofre que vem de cima, e você vai nascer num edifício dentro de você. E naturalmente você vai ver que você é pai, que você é filho do Pai dos Espíritos, porque você vai ter o nome dele na sua testa. Ele vai estar em seus pensamentos, que é a habitação dele, que é o céu. Então, agora já encerrando sobre o inferno que esse camarada acredita, e sobre o verdadeiro inferno, no que todo mundo está, até ele, todo mundo. Nós temos saindo. O inferno é a mentira. Como Adão acreditou no inferno, ou seja, perdão, como Adão e Eva acreditou na cobra, saíram do paraíso e foram para onde? Para o inferno. E viveram a vida deles no inferno. Nunca mais Deus falou com eles. Me mostra dentro da Escritura que alguma vez mais Deus falou com eles. Não. O 7º filho dele começou a buscar depois da morte de Adão. Ou seja, depois da morte, perdão, de Abel. E você tem que ser humilde. Não, eu tenho mal dentro de mim, eu tenho a operação do erro dentro de mim e eu quero destruir. Aí você vai em Hebreus 12, 9, leia lá e pegue esse nome, Pai dos Espíritos. E eu digo, bom, o trono dele é o céu, que está sobre minha cabeça. E aí você diz, o Senhor tem que mandar fogo e enxofre para destruir esse estudo, esse ensinamento que eu aprendi, porque foi o Senhor que enviou. Aí você vai ver que você
a sua mente, a sua consciência vai se libertar, porque você vai ver que foi Ele que enviou. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém, porque foi Ele que enviou. E como Ele enviou, Ele tem que tirar esse mal de nós. Só Ele pode tirar, com o batismo de fogo, com enxofre. Então esse é um abraço a todos. E não deixe ser enganado, meu amigo. Tudo está nas tuas mãos.